nessa nossa primeira de uma série de aulas de energia mecânica, né, nós vamos estudar energia cinética, que é a mais fácil de entender, né, pelo menos no aspecto de quando é que você vai ter energia cinética. Energia cinética, um objeto tem quando ele está em movimento. Não importa a trajetória que ele tenha, nem a velocidade que ele tenha, né? Então, já que a dificuldade aqui não é identificar a situação, né, vamos pensar um pouquinho nas unidades. Energia, independente de ser cinética ou não, nós vamos utilizar joules para calcular, né? E aí aquele papo de sempre, você lembra que joules é sistema internacional. Isso faz com que a massa, né, obrigatoriamente tenha que ser calculada em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Ok? Aqui do lado esquerdo eu coloquei a equação de energia cinética. Então seria a massa vezes a velocidade do móvel ao quadrado dividido por 2. E aqui o melhor modo da gente entender, né, é colocar um exemplo. Vamos calcular a energia que um atleta de 70 kg tem quando ele está correndo com uma velocidade de 36 km por hora. Então você escreve a formulinha, energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Vamos repetir, vamos substituir a massa em quilogramas, né? Então 70 mesmo. Só que a velocidade tem que ser transformada para metros por segundo, né? Faz tempo que a gente não vê isso. Lá nas aulas de cinemática, vocês lembram, né? Eu sempre falo para vocês, para passar quilômetros por hora para metros por segundo, é só dividir por, e aí todo mundo acerta, né? Vocês sempre sabem que é para dividir por 3,6. Na verdade, se eu não falasse dividir, né, vocês talvez errassem, né? Porque vocês nunca lembram se é para dividir ou se é para multiplicar por 3,6. Então, dividindo quilômetros por hora por 3,6, 10 metros por segundo. Só que isso aqui é ao quadrado, sobre 2. Lembre a prioridade, né? Você faz a potência primeiro. Então aqui 10 ao quadrado é 100. 70 vezes 100 sobre 2. Que eu não vou nem cancelar, né? Que a conta está facinha. Vai dar 7.000 em cima, dividido por 2, 3.500 joules aí. A gente está no final do ano, nunca é demais lembrar, né? Esses pontinhos que eu coloco para vocês, eles são errados, tá ok? A gente coloca só para destacar na lousa, né? Que vários de vocês sentam no fundo da sala e não enxergam direito. E a cada 3 casas eu coloco um pontinho. Mas é absolutamente errado você fazer isso, tá ok? Então acabamos de descobrir, né, que um atleta de 70 kg, se movendo a 36 km por hora, ele vai ter uma energia cinética de 3.500 joules aí. Eu vou utilizar esse segundo exemplo, né, mais para dar um puxão de orelha em vocês. Por quê? Porque vocês não gostam de pensar. Volta e meia aparece uma situação dessas em vestibular, né, e vocês erram por não pensarem. Tá? Se você tiver um carro de 1 tonelada com velocidade de 108 km por hora, ou um caminhão de 8 toneladas e velocidade de 36 km por hora, muitas vezes você tem a tendência de usar o seguinte critério, né? Ou, professor, eu prefiro ser atropelado pelo carro, né? Porque ele é mais leve. Então, para não falar besteira, né? Vamos calcular a energia cinética dos dois aí. Energia cinética do carro, calcular simultaneamente. Massa, né? 1 tonelada em quilogramas vale 1.000. 108 km por hora você divide por 3,6, dá 30. Então, 30 metros por segundo. Ao quadrado sobre 2. E a energia cinética do caminhão, massa, 8 toneladas, 8.000, né? (36) eu acabei de utilizar, dá 10, né? Divide por 3,6, ao quadrado, sobre 2. Aqui no carro, você vai ter 900, 30 ao quadrado, 900.000 por 2, 450.000 joules. Olha o pontinho aí de novo. E o caminhão, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 8.000, 800.000. Por 2, 400.000 joules. Então, parece contrassenso, né? Mas o carro nessa situação tem bem mais energia cinética do que
o caminhão, apesar da massa do caminhão ser muito maior do que a massa do carro. Esses dois primeiros exemplos é só para vocês entenderem, né, que o cálculo em si da energia cinética não é um grande problema, nem você identificar também, né, quando é que você utiliza energia cinética. Basta ver se um corpo está em movimento, né. O problema vai aparecer quando você tiver essa energia, essa modalidade de energia cinética se transformando, né, em outra forma de energia. Mas para isso é legal que você primeiro tenha na ponta da língua, né, saiba calcular todos os casos de energia cinética aí. Tá? Eu vou aproveitar essa pausa na aula, vou falar de um assunto que a gente vai ter várias aulas mais para frente, né? Que é a quantidade de movimento. Que é claro que eu não vou, como a gente vai explicar depois, né? Eu não vou dar uma aula de quantidade de movimento aqui, né? Eu só queria que vocês se acostumassem com o seguinte: quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, né? Então nessa aula eu vou me preocupar apenas com o módulo da quantidade de movimento, que é produto da massa e da velocidade. Tá? Muita gente fala, professor, eu sei por que você está fazendo isso, porque é muito parecido com a equação de energia cinética. Na verdade, apesar das parecências, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Exatamente. Eu quero só que a gente relacione uma equação com a outra para poder utilizar mais tarde. Né? Para isso, vou pegar a equação de energia cinética e vou escrever da seguinte forma aqui, ó, m vezes, em vez de velocidade ao quadrado, v vezes v. Eu abri aqui a velocidade ao quadrado em 2, dividido por 2 aí. Esse pedaço em vermelho que eu estou destacando é a quantidade de movimento. Então, vou trocar isso aqui por Q. Então, a energia cinética seria QV sobre 2. O motivo de eu estar adiantando esse assunto aqui um pouquinho é porque algumas questões de vestibular, né, fornecem para vocês muitas vezes a quantidade de movimento de forma a você obter energia cinética e vice-versa. Tá? E outras questões também gostam de fazer perguntas comparativas, a saber, numa certa situação, o que aconteceu com a energia, o que aconteceu com a quantidade de movimento. Em particular, eles gostam de perguntar qual dos dois se conserva, ou se ambos se conservam aí. Tá? Isso já é um pouquinho mais adiantado, né? Vamos esperar um pouquinho aí.